Então vamos à palavra, amados. Abre aí a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Família BBB chegou. Evangelho de Lucas, lá no capítulo 24, nós vamos ler o versículo 6 a 7. Ok? E o texto diz assim: Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículos 6 e 7. Vamos orar para a gente poder meditar nessa palavra, em nome de Jesus? Nosso Deus, nosso Pai, te bendizemos e te agradecemos por mais uma vez podermos estar aqui, mesmo que distantes fisicamente, nós estamos unidos num só coração, num só propósito. Amém. Ao redor do teu santo nome é que nós nos encontramos nesta hora e suplicamos que a meditação da tua palavra possa nos edificar enquanto igreja, e uma vez edificados, nós possamos ser fortalecidos por esta mesma palavra. Que o teu Santo Espírito encontre no nosso coração liberdade de nos comunicar a tua vontade, de forma que, enquanto igreja, nós possamos, de fato, nos tornar, neste tempo, a luz e o sal que o mundo precisa. Então fala conosco, Senhor, como tem falado todas as vezes que nós nos reunimos para tratar da tua palavra, para cultuarmos o teu santo nome. Que tu possas visitar cada uma dessas famílias que estão conectadas agora, Senhor, visitar nas suas necessidades, visitar, Senhor, nas suas dificuldades, para que eles possam receber do Senhor a força necessária para poderem viver esse tempo, Senhor, debaixo da tua graça, da tua paz, debaixo da tranquilidade que só o teu Espírito Santo pode nos conceder. Ser conosco durante esse tempo de meditação é a nossa oração em unidade, no nome de Jesus Cristo. Que todos digam amém e amém. Pois bem, amados, a gente tá aí, celebra a Páscoa, né? Hoje é o domingo de Páscoa, celebramos a ceia pela manhã, como eu falei. E daí a gente tem nessa data, né, na Páscoa, né, o mundo cristão ele tem nessa data como marco a ressurreição do Filho de Deus, a ressurreição de Jesus Cristo. Para a gente, né, para a igreja, isso tem um significado muito importante. Né? Para o mundo é uma oportunidade, né? Para o mundo tem uma importância também muito grande, porque é através da ressurreição de Jesus Cristo que o ser humano, ele de fato pode crer que o amanhã com Deus ele existe. E daí, na ressurreição de Jesus Cristo para nós, enquanto igreja, de fato, é um advento de extremo valor, e a gente precisa valorizar isso. Segundo a Bíblia, a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário realizou um monte de coisas que nos permitiu ter acesso de novo ao Senhor. E a gente, olhando para a Páscoa, a gente precisa pensar nisso, né? Que a obra redentora de Jesus Cristo desencadeou, né, uma série de consequências que nos facilitaram a nossa comunhão com o nosso Deus. Comunhão essa que se havia perdido por conta do pecado. O apóstolo Paulo vai dizer lá na segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 5, ele vai dizer que Deus estava reconciliando em Cristo, ele estava reconciliando consigo mesmo o mundo. Ou seja, em Cristo nós fomos reconciliados com Deus. Aonde? Na cruz do Calvário. Eu quero lembrar um detalhezinho que eu tratei pela manhã, que eu falei de manhã, que quando Jesus lá na Santa Ceia, ele fala, façam isso em memória de mim, ele não está falando para a gente pensar nos milagres que ele realizou, nas maravilhas que ele realizou no meio dos homens, mas naquilo que ele fez por nós ali no derradeiro da sua vida, logo depois da Santa Ceia, da última ceia, né, que foi o seu sofrimento e a sua morte na cruz do Calvário. E 3 dias depois, assim como nós lemos no Evangelho de Lucas, ele ressuscitou. Então a gente pensa em Cristo naquilo que ele é, e não no que ele fez
enquanto estava caminhando sobre a face da terra. E daí ser conciliado ou reconciliado com Deus através de Jesus Cristo significa que Jesus Cristo ele satisfaz a justiça de Deus, né? Porque Deus não recebe pecadores. Deus, ele, no sentido de daqueles que vivem na prática do pecado, Deus ele não tem compromisso só com aqueles que estão justificados. Né? E quem nos justifica e quem nos reconcilia com Deus é Jesus Cristo. Paulo ele vai falar isso, né, que Deus, né, Cristo, ele satisfaz a justiça de Deus, lá no capítulo 10, no versículo número 4 de Romanos. Eu não vou ler esses textos, depois você pode ir pegando, anotar aí para você dar uma olhadinha, porque senão a gente vai ter que fazer muitas leituras. E daí essa satisfação da justiça de Deus, ela é, segundo a própria Bíblia, feita no sangue de Jesus. Lá no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 22, você vai encontrar que sem sangue não há remissão de pecados. Sem sangue não há purificação. Então a gente começa a juntar alguns textos da Bíblia e vamos entender, né, que essa obra redentora de Jesus Cristo ela é realizada de fato do momento em que ele vai para o Getsemane, faz aquela oração, vai preso e padece tudo que padeceu por conta dos nossos pecados. Na mesma carta aos Hebreus, no mesmo capítulo 9, a Bíblia vai nos dizer que Jesus Cristo ele satisfaz essa justiça de Deus entregando-se a si mesmo de uma vez por todas. Ele não precisa refazer isso. Isso não assim como era o sacrifício dos animais no passado, né? Sacrificava animal, pegava o sangue, aspergia, as pessoas eram curadas. Jesus Cristo ele faz isso uma vez por todas. Ele não precisa repetir esse ato. Até o próprio livro de Hebreus, ele vai nos dizer que se uma vez que a gente experimentou das coisas divinas, dos poderes do mundo vindouro, e cairmos disso, é impossível renovar essa pessoa de novo para a salvação. É como se ela tivesse de novo crucificando o Filho de Deus por conta disso. E isso não vai acontecer. Então Jesus, ele tem toda na sua obra redentora, ele tem a plenitude da satisfação da justiça de Deus. João Batista, quando ele olha para Jesus, né, no seu primeiro contato visual com Jesus, ele tem essa revelação, ele vai dizer, olha, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a Páscoa é isso. A Páscoa é o resultado da obra redentora de Jesus Cristo em favor da humanidade. A gente vai entender que pelo sofrimento de Jesus, o martírio de Jesus, ele foi realizado, ele foi feito, né? Essa obra foi realizada a fim de tornar possível a salvação a todos os homens. É interessante que a gente precisa entender que a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, ela traz a possibilidade de salvação para todos os homens. Então ele abre a porta para os homens. Só que isso vai depender de uma decisão nossa. Entender esse sacrifício, receber esse sacrifício, é o que vai determinar a nossa vida com Deus. Se a gente não consegue entender, ou se a gente tem nisso só alguma coisa religiosa, cultural, amados, a gente não vai viver esse evangelho na plenitude que Deus deseja que nós venhamos viver enquanto igreja de Cristo sobre a face da terra. A obra redentora de Jesus Cristo, ela vai eliminar tudo que nos impedia de nos aproximarmos do nosso Criador. Daí eu quero abrir a Bíblia contigo, pedir para você abrir lá no capítulo 10 de Hebreus, para a gente ler esse texto que vai nos informar da liberdade que nós temos de acesso até a presença de Deus. Então, abre aí comigo Hebreus, capítulo 10, versículo 19. A partir do versículo 19 é o que nós vamos ler. Hebreus 10, nós vamos ler do versículo 19 ao versículo 22. Você achou, amém? Irmão Carlos é o pai da Fabiana, né? Deus abençoe, meu irmão.
Então abriu aí Hebreus? Vamos ler então, em nome de Jesus. Diz assim no versículo 19: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Então a obra redentora de Jesus Cristo elimina todos os obstáculos que nos impediam de acessar a presença de Deus. Como a gente bem sabe, a Bíblia nos relata, no santuário que Deus deu a Moisés, havia um lugar chamado Santo dos Santos. Era onde a Arca da Aliança ficava. E nesse lugar do santuário, só o sumo sacerdote podia entrar, e ele fazia isso uma vez por ano. A Bíblia vai nos dizer que quando Cristo ele expira na cruz do Calvário, esse véu que separava o santo lugar do Santo dos Santos, ele se rasga de alto a baixo. E daí o autor da carta aos Hebreus, ele explana isso, ele expressa isso, ele externa isso de uma maneira bem clara. Ele diz, olha, a gente precisa ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Através do quê? Pelo sangue de Jesus. Então a gente vai entender que não somente a gente teve a liberdade de acessar a presença de Deus, como esses obstáculos que Jesus Cristo ele derruba por conta da sua obra redentora, eles precisaram ser tirados. E eu separei hoje aqui 3 obstáculos que nos impediam de podermos estar na presença de Deus. E o primeiro obstáculo que a Bíblia ela nos mostra, e talvez seja hoje uma coisa comum para muita gente, né, principalmente para aqueles que se impressionam com tudo que está acontecendo, o primeiro obstáculo que a obra redentora de Jesus Cristo tirou da nossa frente foi a desesperança. Livro de Efésios, ou carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, ele vai dizer assim para a gente, abre aí, Efésios 2:12. Ele diz isso, ó, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Esse é o quadro, a gente falou um pouco sobre isso hoje pela manhã. Esse é o quadro da humanidade antes de Cristo. Olha, naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. O primeiro obstáculo, então, que Jesus Cristo ele tira da nossa frente é a desesperança. Amados, entenda que o cenário que o povo de Israel estava vivendo nesse momento, quando Cristo se manifesta, é um cenário de desesperança. O cidadão judeu ele não tinha muito direito. Por quê? Porque ele estava sendo dominado por império, era o Império Romano na época. E limitados na sua própria terra, essas pessoas elas não podiam planejar o seu futuro. Elas não podiam olhar para frente, amanhã a gente vai poder fazer isso, amanhã a gente vai poder fazer aquilo, porque eles estavam à mercê de um domínio, de um império, de um poder que era superior a eles. Então, a liberdade de planejar, de projetar, de olhar para o amanhã e crer que alguma coisa podia mudar, já estava sendo aprisionada, foi furtada desse povo. Por quê? Porque eles viviam oprimidos. A gente talvez olhe hoje para o nosso quadro, esse quadro atual, e a gente pode encontrar pessoas sem esperança. Amados, os números, né, aqui no Brasil, louvado seja Deus, os números eles não são tão expressivos como são em outros países. A gente tem país que está tendo quase 1000 mortes em 24 horas por conta da Covid-19. Eu tenho algumas pessoas têm me perguntado, pastor, o que você acha disso tudo? Mas olha, a despeito da teoria da conspiração, o vírus é real, ele está matando gente.
A ideia dos nossos governantes é, de alguma maneira, diminuir a contaminação de um grande número de pessoas, porque vai trazer colapso para o nosso sistema de saúde. E muita gente, por conta desse quadro que a gente está vivendo, pode estar desesperançoso. Só que agora, hoje, se você me ouve, a sua esperança está um tanto abalada, você pode crer que essa esperança, ela pode ser renovada, ela pode ser restaurada, porque Cristo, ele tira o obstáculo da desesperança do coração do homem. A gente precisa crer no que ele fez. Se estamos celebrando a Páscoa, estamos celebrando a ressurreição do Filho de Deus. E é a ressurreição do Filho de Deus que nos garante salvação e vida eterna. O sacrifício nos garante o perdão dos nossos pecados. Agora, a salvação e vida eterna é a ressurreição. O apóstolo Paulo, ele vai dizer na carta aos Coríntios, olha, se ele não ressuscitou, é vã a nossa pregação e a nossa fé não serve para nada. Então, essa desesperança, ela pode conduzir pessoas a desejarem não ter nascido. Lembra de Jó? Quando, no meio da sua crise, ele já não tendo esperança do futuro, ele vai falar isso. Tem um texto lá do livro de Jó que ele diz, olha, há esperança para a árvore, mesmo que caída. Aos cheiros das águas, aquela árvore, ela vai renovar. Mas para mim não tem esperança. Jó, ele foi furtado da sua esperança. E ele vai dizer assim, ó, maldito o dia que eu nasci, torna-se em trevas o dia em que me concebeu minha mãe. Então a desesperança, ela pode fazer com que a nossa mente, ela promulgue palavras, né? Fomente pensamentos que vão se tornar em palavras que vão amaldiçoar a nossa própria vida. Desesperança. A desesperança, ela pode nos fazer pensar que Deus nos abandonou. Olha só o que o povo de Deus, ele declarava, e Isaías registrou lá no livro dele, no capítulo 49, versículo 14. Isaías 49, 14. Ele vai dizer assim, deixa eu abrir aqui. Mas Sião diz, Sião é o povo de Deus, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Quantas não são as vezes que por conta da nossa luta, da nossa dificuldade, das circunstâncias que a gente está vivendo, a gente tem essa esperança, sabe, escranzinada, amassada, oprimida. E a gente fica assim, a gente pode começar a pensar, ai caramba, Deus não está fazendo nada, poxa vida, não está acontecendo nada, olha só, nada muda na minha vida. A gente começa a ter esse mesmo tipo de pensamento que o povo de Deus estava tendo, porque a desesperança, ela pode nos fazer pensar que Deus nos abandonou, só que isso é mentira. Deus nunca nos abandonou. Jesus Cristo não mente quando ele diz, eis que estou convosco todos os dias da vida de vocês. Ele ressuscitou, amados. E se ele ressuscitou, ele está aqui, ele está presente no nosso meio. É isso que a Bíblia diz. Então o obstáculo da desesperança, ele foi tirado. Jesus Cristo, ele arranca esse obstáculo de forma que a nossa esperança possa ser uma esperança viva. Cristo veio trazer essa esperança para nós que estávamos perdidos. Estávamos desesperados, sem esperança no mundo, em meio às nossas crises existenciais, crises complexas e profundas. E Cristo veio. Quantos de nós não receberam dessa virtude da esperança por ter entregue a sua vida a Jesus no momento de crise? Estão vivendo com Ele até o dia de hoje. Cristo veio trazer alento para a nossa esperança. Olha o que Lucas 4 vai dizer para a gente. Lucas, capítulo 4, versículo 18. É o próprio Cristo quem vai dizer isso a respeito dele mesmo. Ele está começando o seu ministério e ele vai ler o livro do profeta Isaías. Ele vai dizer lá no capítulo 4, versículo 18 de Lucas. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor.
Foi o que Jesus Cristo veio fazer. Olha, o Espírito de Deus está sobre mim. Ele veio evangelizar para os pobres, proclamar libertação a cativo, restaurar a vista aos cegos, por liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Pedro vai dizer para a gente na sua primeira epístola, capítulo 1, abra comigo aí. Se não der tempo de você abrir, amados, vai anotando, depois você pode dar uma lida nos textos que o pastor está falando, ok? Olha o que Pedro ele vai nos informar. No capítulo 1, versículo de número 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Mas eu não sei, né, como você está olhando para essa Páscoa em especial. A gente está vivendo uma Páscoa diferente. As famílias costumavam se reunir, né? Não obstante algumas famílias terem se reunido hoje, mas a gente se reunia com muito mais liberdade. A gente se reunia, né, não com essa expectativa, né? Será que vai acontecer alguma coisa? A gente acaba se limitando à comunhão porque a gente está vivendo um momento bem delicado. Pedro, ele está nos falando, olha, vocês foram resgatados para uma viva esperança através da ressurreição. Então a gente está vivendo um tempo de dificuldade e a nossa esperança ela pode cambalear. E a Bíblia está nos falando, nós lemos que a nossa esperança ela é viva. E ela é viva por quê? Porque Cristo ressuscitou. Né? Como diz o hino, acho que é um hino da harpa, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Por quê? Porque bem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Amados, a desesperança, ela foi aniquilada pela ressurreição de Jesus Cristo. Ressurreição que nós celebramos hoje. Uma outra coisa que Jesus Cristo tirou da nossa frente, né, que nos permitiu acesso à presença de Deus, é a incredulidade. Quem não conhece Tomé? A história de Tomé talvez seja uma das mais comentadas por nós, né? Tomé virou meme. Acho que talvez tenha sido o primeiro meme, foi Tomé. Né? Cara de quem não crê, aí bota a cara de Tomé, se a gente soubesse como ele era. Tomé, ele tem... quando ele chega no cenáculo onde as pessoas estavam reunidas, as pessoas que estavam ali falaram para ele, ó, Jesus apareceu para a gente e ele falou com a gente. Aí Tomé ele falou, olha, eu não acredito nisso, eu não creio nisso, eu só vou crer se eu vê-lo e colocar o dedo na ferida dele. Logo em seguida, né, no outro dia, quando Tomé estava, Jesus Cristo aparece de novo no meio deles, depois de ressurreto. E daí ele olha para Tomé e fala, e aí, agora você crê? Só porque você está vendo? Daí ele vai dar uma palavra para nós, né, que cremos sem ver. Ele vai dizer, ó, bem mais aventurados são aqueles que creem e não me viram. Então quem não conhece a história de Tomé? E uma coisa que a gente vai notar é que a desesperança, ela tem essa sinergia com a incredulidade. A desesperança, ela fortalece a nossa incredulidade. Veja se não acontece isso com a gente. A gente, quando tira os nossos olhos daquilo que Deus nos prometeu em Cristo, e quando a gente decide viver a vida ancorados na nossa capacidade, na nossa força, da forma que a gente mais naturalmente pode levar, amados, naturalmente, consequentemente, nós deixamos de esperar em Deus, porque a gente confia na força do nosso braço. E a Bíblia vai dizer o quê? Maldito o homem que confia na sua própria força. A Bíblia vai dizer que nem o cavalo com toda a sua força consegue livrar o guerreiro nas batalhas. A Bíblia vai nos ensinar que feliz é a nação e o povo cujo Deus é o Senhor. E às vezes a gente está dentro do nosso contexto de fé e a gente não crê no que a Bíblia nos fala. A gente não dá a palavra de Deus a credibilidade que ela precisa ter. Então a gente se torna cristãos incrédulos.
O interessante é que, mesmo sabendo da incredulidade de Tomé, Jesus Cristo permite a ele uma experiência para mudar ele, porque Deus não quer que a gente viva na incredulidade. Pelo contrário, Ele quer que a gente creia. Jesus Cristo vai falar isso para a gente, capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 1. Ele diz assim, ó, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. A incredulidade nos furta de viver por fé. Você que é membro da Igreja de Nova Vida do Porto Novo, essa foi a nossa ministração no primeiro dia, no último dia do ano, e primeiro dia desse ano de 2020. Viver por fé. A gente precisa entender, olhar para tudo que nos cerca e continuar com a nossa fé aonde ela tem que estar, olhando para o Senhor. A gente não pode olhar para isso e não crer. Amados, Deus está fazendo alguma coisa, mas o que Deus está fazendo? Deus trabalha em silêncio. O marketing de Deus é o silêncio. Amém? Então você pode crer. Aliás, a Bíblia vai falar isso para a gente, é um alerta para a igreja de Jesus Cristo. Olha, é necessário, Hebreus capítulo 11, versículo 6, vamos ler? Melhor do que eu ficar parafraseando o versículo, vamos ler Hebreus capítulo 11, versículo 6. Capítulo 11, versículo de número 6. Diz assim, ó, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então imagina, a gente tem uma vida cristã, né? Mais por religião e cultura do que por intimidade e fé. A gente não vai estar agradando o coração de Deus. E ele vai dizer assim pra gente, o autor de Hebreus, de verdade, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário, essencial, fundamental, que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele se torna galardoador dos que o buscam. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E amados, é nesse tempo de crise, é nesse tempo de aflição que a nossa fé, ela precisa ser vivenciada. A gente está tendo a oportunidade de não mais ter uma fé verbalizada, mas uma fé de prática nesse tempo de luta e de dificuldade. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário, é essencial, é fundamental, de que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele mesmo se torna o galardoador dos que o buscam. A gente precisa entender isso, amados. O segundo obstáculo que Jesus Cristo derruba, que ele joga por terra, é a incredulidade. Agora você pode crer. Você pode crer no amanhã, porque a palavra de Deus te afirma isso. Porque ele vive, você pode crer no amanhã. Amém? Temos que viver dessa maneira. Mas a gente sabe que muitas das vezes nós somos humanos ainda. A gente continua vivendo sob a pressão que todo ser humano vive. Muitas das vezes as circunstâncias, as situações, as dificuldades, as aflições, elas tentam nos roubar a nossa fé. Por isso, se for necessário, você faça a oração que os apóstolos fizeram. A gente vive um tempo onde a gente não pode demonstrar fraqueza, né? A maioria dos pregadores que são famosos, eles querem pregar uma fé utópica de alto nível o tempo inteiro. Amados, ninguém consegue. Nós somos humanos, nós oscilamos. O que a gente não pode fazer é se deter ou ficar detido em uma fé rasa e fraca. A gente precisa se levantar na força do Espírito Santo de Deus e começar a olhar para o alto. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Não vão vir do monte, o socorro não vem do monte. O meu socorro vem do Senhor que criou céus e terra. A gente precisa crer nisso, porque estás abatida dentro de mim, ó minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvará.
Como criança desmamada no colo da sua mãe, assim a minha alma para comigo. Eu fiz calar e sossegar a minha alma. A gente precisa disso, crer que Deus, Ele está fazendo alguma coisa em nosso favor. Ele tem cuidado de vós, é o que a Bíblia afirma. E se for necessário, a gente precisa fazer a oração dos apóstolos. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo de número 5. O tema, né, o contexto do versículo era perdão. E daí alguém pergunta para Jesus: Senhor, quantas vezes a gente deve perdoar o nosso irmão? E Jesus Cristo, usando uma metáfora numérica, ele diz: olha, vocês devem perdoar o seu irmão até 70 vezes 7. E eles acharam isso um absurdo. E a oração deles, para poderem crer que é dessa forma que tinha que se viver, foi: Senhor, aumenta-nos a fé. A gente pode orar: Senhor, aumenta a minha fé. Você pode estar hoje aí recluso, isolado da tua família, dos teus amigos, dos teus parentes. Estamos isolados da comunidade de fé que professamos. Não temos o culto no nosso templo. E daí você pode se sentir fraquejado, você pode se sentir enfraquecido. É a hora que você pode usar o que a Bíblia te ensina. Pede ao Senhor: Senhor, aumenta a minha fé. Em especial nesse tempo de dificuldade, amados. Se nesse tempo de luta, de reclusão, de dificuldade que a gente tem vivido, a gente conseguir elevar a nossa fé, a nossa esperança, quando esse tempo passar, a nossa qualidade de vida espiritual, ela vai ser outra. Vamos viver um tempo que nunca vivemos anteriormente, porque aprendemos na prática da vida, em uma luta em comum, a fazermos ou colocarmos em prática a fé que temos. Você está entendendo? Diga amém. Amém. Amém? Então, se for necessário, faça essa oração. Qual o problema de pedir ao Senhor: aumenta a minha fé? Você não é super-homem, você não é Mulher Maravilha, você é um ser humano. As pressões da vida ainda te influenciam. Você só não pode se deixar levar por elas. Você precisa crer. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, é o que nós lemos. Amém, amados? E o terceiro obstáculo que Jesus Cristo ele tirou da nossa frente, que nos permitiu e nos permite viver para Deus, é a morte. Abra comigo a sua Bíblia na carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 26. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 26. E o apóstolo Paulo vai dizer assim: o último inimigo a ser destruído é a morte. O último inimigo a ser destruído é a morte. Segundo as Escrituras, né, a gente entende que a morte ela entra, né, no DNA do homem no momento em que ele desobedece a Deus. Deus, quando criou lá o Jardim do Éden, colocou os primeiros pais, ele falou: de todas as árvores, de toda árvore do jardim você pode comer. Você só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que você comer dela, no dia em que você comer dela, você vai morrer. E foi exatamente o que eles fizeram. Comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a desobediência dos primeiros pais fez com que a morte entrasse no DNA do homem. O pastor da minha mãe, ele escreveu um livro falando sobre isso, 2 almas ou 2 mortes, alguma coisa assim. E ele explana muito bem a respeito dessa questão, né? O homem, ele passa a ser passa de alma vivente a ser mortal no momento em que ele desobedece a Deus. Então, segundo as Escrituras, a morte entra na humanidade, na história da humanidade, a partir da desobediência. Paulo, lá no capítulo 5 de Romanos, versículo de número 12. Romanos 5:12. Abre aí comigo. Romanos 5:12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O último inimigo a ser vencido é a morte. A gente leu em Coríntios 15, 26. E por que nós morremos? Porque a morte
ela teve acesso à humanidade a partir da desobediência dos nossos pais. É interessante que eu lembro, né, nessa época do ano, quando passava o filme A Paixão de Cristo, eu tinha muita pena de Jesus. Eu era criança e minha avó via, e a gente tinha que assistir, né, e todas as vezes, todos os anos, que eu via o filme A Paixão de Cristo, eu chorava. Chorava porque eu ficava com muita pena de Jesus, porque Jesus, né, ele era uma pessoa boa, era uma pessoa bacana, ele fazia bem para as pessoas, fazia milagre, multiplicava pão e etc. Ele fazia um monte de coisa boa e eu ficava com muita pena dele por conta do sofrimento dele. Né? E é interessante que a gente traz isso para a nossa vida adulta. Né? Tem muita gente que até acredita que Jesus Cristo morreu, mas não consegue acreditar que ele ressuscitou, porque ressuscitar é algo que foge à concepção humana, é algo que foge à nossa intelectualidade. Como que ressuscita? Ah, fala sério, isso é historinha. Tem gente dentro da igreja que não acredita que Jesus Cristo ressuscitou. Jesus, ele quando está andando com os seus discípulos, ele está voltando de Cesareia de Filipe, ele vai perguntar para os discípulos dele, ele pergunta assim, me diz aí, quem as pessoas dizem que eu sou? Aí eles estão lá, uns estão dizendo que o Senhor é isso, outros dizem que o Senhor é aquilo, outros dizem que o Senhor é aquilo outro, que o Senhor é Beltrano, que o Senhor é fulano. Aí Jesus fala, pô, beleza, isso é o que as pessoas estão falando. Eu estou parafraseando, ok, amados? Aí ele pergunta, então, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Né? Daí você tem ali 12 pessoas que estão pensando, o que eu vou dizer, o que eu vou dizer, e Pedro, ele tem essa revelação. Ele vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, essa coisa quem te revelou não foi carne nem sangue, mas o meu Pai que está nos céus. E sobre essa pedra, Pedro, eu vou edificar a minha igreja. Sobre esse fundamento de que eu sou o Filho do Deus vivo, é que a minha igreja vai ser fundada. Não é sobre Pedro, pedra. É sobre a verdade de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que a igreja foi fundada. Então a gente olha para a realidade e a gente pode incorrer no erro de crer no Cristo profeta, crer no Cristo histórico, crer que ele foi o maior mestre de todos os tempos, crer que ele foi a pessoa mais inteligente de todos os tempos. A gente pode crer em Jesus Cristo de um monte de forma, mas se nós não crermos que ele ressuscitou de fato, amados, eu vou repetir o que Paulo diz, em vão é a nossa pregação e a nossa fé. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, nada faria sentido. O que dá sentido a tudo que Jesus Cristo experimenta na conclusão da sua obra redentora é que ao terceiro dia ele ressuscitou. Porque se ele não ressuscita, não faria sentido. Seria uma história estranha. Seriam relatos históricos estranhos. Um homem que não fez mal a ninguém, que curou enfermo, ressuscitou morto, multiplicou pão, andou por sobre as águas, fez o que fez, simplesmente morreu, porque algumas pessoas quiseram que ele morresse e não ressuscitou. Não faria sentido. A morte, o sofrimento de Jesus Cristo só faz sentido porque ele ressuscitou. E a gente precisa crer nisso. É dessa maneira que a gente precisa crer em Deus. A gente às vezes valoriza muito o ato da entrega. Só fazendo uma comparação aqui, amado, só para criar polêmica, o que é mais importante? O que foi mais importante ou é mais importante para a história da igreja cristã? O nascimento ou a ressurreição de Jesus? Responda você. Eu tenho a minha opinião. Óbvio, se ele não tivesse nascido, ele não poderia ressuscitar, porque ele teria que nascer para morrer. Mas o que foi mais importante? E daí olha, né, como são celebradas essas duas datas, o Natal e a Páscoa. Quem tem mais pompa? Né? Quem tem mais destaque? O Natal. Agora, penso eu, que o mais importante para a igreja é a ressurreição de Jesus. Porque se ele não tivesse ressuscitado,
a igreja não teria sido fundamentada. Ele diz assim para os seus seguidores: olha, vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Porque quando vocês receberem o poder do Espírito Santo, aí é que vocês vão poder dar testemunho de mim. A gente tem que olhar isso e começar a olhar para a nossa vida. Eu creio em quê? Eu creio que Jesus Cristo de fato ressuscitou? É como nós lemos. Volta lá para Lucas capítulo 24. Lucas 24. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. O texto nos diz assim, a partir do versículo 1. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Olha só, Jesus Cristo andou com essas pessoas e ele falava, olha, é necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão de pecadores, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Eu vou ressuscitar. Ele vai dizer, olha, eu destruo esse santuário e o reedifico em 3 dias. Ele está falando dele mesmo. Tudo isso não encaixava na mente dos discípulos de Jesus. Ele está falando que vai morrer, daqui a pouco ele fala que vai ressuscitar, e é uma confusão, eles não entendiam. De fato eles não entendiam, porque o Espírito Santo de Deus ainda não tinha revelado a eles toda a profundidade daquilo que Jesus Cristo tinha falado. Ele diz assim, Jesus Cristo, em algum momento, olha, o que eu estou falando para vocês agora, vocês não vão entender, mas vai chegar uma hora que vocês vão compreender tudo. Quando essa hora chega? Quando o Espírito Santo de Deus, ele revela. Então, quando o Espírito Santo de Deus nos revela o que está na palavra, a gente é despertado. Aliás, é isso que a palavra de Deus vai nos ensinar, né? O Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, os apóstolos, os discípulos, eles ainda não tinham o Espírito Santo. Mas depois que o Espírito Santo veio, eles conseguiram entender. Eles não conseguiram entender a mensagem de Jesus, que as mulheres elas foram para lá fazer o que era costume fazer. Untar, né, ungir o corpo dos defuntos para que eles pudessem ficar no sepulcro lá de forma tranquila. Era a cultura deles. E elas foram. Ao chegarem lá, a pedra está removida e não tem mais corpo de ninguém lá. O corpo do Senhor Jesus, ele foi retirado de lá. Aconteceu, versículo de número 4, que perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram de suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11, e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também os demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Mas ainda assim, versículo de número 11, tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Porque eles não conseguiam conceber. E ainda hoje essa dificuldade existe no coração de muita gente. Não conseguem conceber que Jesus Cristo ressuscitou. Creem na morte, mas não creem na ressurreição. Mas o fato é que a Bíblia nos afirma que Jesus Cristo, ele ressuscitou. Maria Madalena, ela acaba sintetizando nela mesmo a nossa própria história. Porque se você olhar para Maria Madalena, quem era Maria Madalena? Maria Madalena é aquela mulher que foi pega em flagrante adultério. Ela não tinha ninguém, ela não tinha quem a consolasse, ela não tinha quem a recebesse. Ela foi acolhida por Jesus Cristo, ela foi recebida como filha de Deus. E agora, Maria Madalena, ela estava perdida. Ela falou, o que a gente vai fazer agora? Se Jesus Cristo não ressuscitasse naturalmente, a vida iria voltar ao normal e cada um iria viver como estava vivendo. Você lembra de Pedro? Depois de um tempo que as coisas não tinham mudado, a gente não está fazendo nada, eu vou voltar a pescar. Só que Jesus Cristo, quando chama Pedro, fala para ele, Pedro,
Eu vou fazer você pescador de almas e não mais de peixe. E Pedro esqueceu disso. E muitas das vezes a gente esquece daquilo que Cristo nos prometeu, porque a gente não consegue ver em alguns momentos da vida que Ele ressuscitou. E porque Ele está vivo é que você pode crer no amanhã. É porque Ele está vivo que você pode ter a tua fé aumentada, exponencializada e viver esse evangelho na plenitude que Deus espera que você viva. E que você pode viver com Ele. Amém, amados? Amém, Senhor. O Evangelho de João, ele tem um registro dessa palavrinha, né, de algo que muda a história de Maria Madalena e que também pode mudar a nossa vida. Evangelho de João, capítulo 20. Lá no versículo de número 11. Vamos lá no versículo 14. Versículo 14 de João 20. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhes Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tirastes, dize-me onde pusestes, e eu o levarei. Aí disse Jesus, versículo 16, disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico. Ela disse para Jesus em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Olha só, o desespero de Maria Madalena era tão grande que ela não conseguiu identificar Jesus. Ela estava tão desesperada para ver o morto que ela não conseguiu entender que quem falava com ela era aquele que vive. Aí o próprio Cristo pergunta para a mulher: por que você está chorando? O que você está procurando? E ela, conjecturando na mente dela que era só o jardineiro, ela fala: me fala, você levou ele para onde? Me fala onde o Senhor levou ele, que eu vou buscar e vou levar ele. E Jesus Cristo: pera, eu tenho que falar alguma coisa para essa mulher que identifique que eu sou quem sou e sei quem ela é. E Jesus chama ela Maria. Quando Jesus Cristo chama o nome dela, ela olha para trás e ela tem uma explosão de tudo, de fé, de esperança, sabe? Ela olha para Jesus e fala: Rabone, meu mestre. E a história de Maria Madalena é ratificada, confirmada como a vida de uma mulher que temeu a Deus e viveu segundo aquilo que Jesus Cristo realizou em favor dela. Amados, no nome de Jesus, a gente pode celebrar essa Páscoa mesmo isolados, ancorados nesses três princípios de esperança, de fé e de ressurreição. A gente pode fazer desse dia, dessa data, daqui em diante, uma data de extrema importância para a nossa vida com Deus, porque Ele te conhece pelo nome. E quando Ele fala contigo, Ele fala na sua intimidade. Eu costumo falar que Deus, ele comunica a sua vontade para a comunidade, mas trata com o indivíduo. Essa palavra que está sendo ministrada, ela é uma só, mas Deus está entregando a cada um de vocês de acordo com aquilo que vocês precisam, daquilo que vocês necessitam. E a gente precisa entender isso. Deus, ele tem um cuidado especial com cada um de nós. Por isso a gente pode crer. A gente pode ter fé, a gente não precisa ficar sem esperança, vivendo na tentativa de resolver as nossas coisas. A gente pode confiar de que Deus, em Cristo Jesus, Ele está fazendo algo em nosso favor, amados. A Páscoa precisa representar isso para nós. Porque se Ele não tivesse ressuscitado, a sua morte não teria validade. Todas as palavras que Jesus Cristo pronunciou seriam sepultadas juntamente com Ele. Toda a esperança de um amanhã glorioso teria sido ou teria ficado enterrada com Jesus Cristo. Mas como nós lemos no começo, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, Ele ressuscitou. E porque Ele vive, eu e você podemos crer no amanhã. Então faça dessa Páscoa a ressurreição da tua esperança, a ressurreição da sua fé,
e a sua vitória sobre a morte. Que seja assim, para a glória de Deus em Cristo Jesus. Que ainda hoje, aí no seu lar, junto com a sua família, vocês possam celebrar de alguma maneira. Que vocês possam estreitar os laços de comunhão entre vocês, fazendo dessa data, esse momento tão especial. Você pode crer, você pode ter esperança, porque Jesus Cristo ressuscitou. Ele te chama pelo nome, e ao ouvir o teu nome pronunciado pelo nosso Senhor, a vida ganha novos contornos, assim como ganhou a vida de Maria Madalena. Então creia, como diz a canção, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Que seja assim, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Feliz Páscoa. Amém. Feliz ressurreição. Aleluia. Porque o nosso Senhor está vivo. E Ele vive e reina para todo o sempre. Amém e amém.